mais um culto da visão. Já estávamos com saudades de você. Que Deus possa abençoar o seu coração em mais este mês, onde estaremos ministrando a palavra de Deus para a sua vida e para a sua edificação espiritual. Temos estado orando bastante para que Deus nos continue revelando a sua palavra e aquilo que Ele deseja que você, como membro desta igreja do avivamento, você como parte desses grupos de crescimento, possa crescer ainda mais, não somente no poder e na graça, mas também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso em base, nós vamos estar lendo o livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos ver o que é que a palavra de Deus tem para nós neste dia tão maravilhoso. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade também tenho como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Bom, o tema dessa nova série para o nosso culto da visão se intitula O Conhecimento do Poder da Ressurreição de Cristo. Deus me tem levado a meditar nesta palavra que o apóstolo Paulo ressalta como algo muito importante. Ele considera que tudo que ele tinha aprendido, ele considera que tudo aquilo que ele tinha absorvido em entendimento, em conhecimento, não era suficiente quando ele o comparava ao conhecimento de Cristo. Ele havia seguido uma lei, ele havia seguido uma tradição, e de repente se dá conta que todo o ensinamento da lei, todo o ensinamento das tradições não eram suficiente para levá-lo a uma dimensão de vida inigualável, a qual ele desejava. Ele começou a se preocupar, porque o seu estado de vida não era equivalente ao estado de vida que ele vira na pessoa de Jesus Cristo que se manifestara a ele. Aquele a quem ele perseguia, de repente, notou ele ser muito mais superior do que ele mesmo. E não somente pela queda que ele levou ao ver a manifestação de Jesus Cristo na vida dele, mas ao conhecer no profundo quem era a pessoa de Jesus Cristo, o que ele representava e que ele necessitava, como um verdadeiro cristão, ser um imitador perfeito deste Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizendo que tudo quanto ele tinha estudado, tudo quanto ele tinha adquirido, porque nós estamos falando do apóstolo Paulo, aquele que estudara aonde? Na melhor universidade da sua época, que era aos pés de Gamaliel, um homem que era príncipe nos ensinamentos da lei, mas ele considerara que tudo aquilo que ele tinha e os seus posicionamentos como um grande judeu, como um grande cidadão romano, como fariseu dos fariseus, ele notara que tudo isto, na verdade, diante do conhecimento de Cristo, era refúgio. Era algo que não valia de nada, simplesmente lixo. Então ele decide tornar tudo o quanto ele tinha absorvido como perda. Para quê? Para que ele viesse ao conhecimento, versículo de número 10, para que ele viesse ao conhecimento de Jesus Cristo. E aí ele fala a segunda coisa que eu gostaria de mencionar hoje, que vai ser o tema da nossa mensagem. Não somente conhecê-lo, a Jesus Cristo, mas também ao poder da sua ressurreição. Ele descobrira que não ia alcançar nada perseguindo os crentes, porque o Cristo qual ele estava perseguindo havia sido morto, mas havia ressuscitado e estava vivo para todo sempre. Que mistério havia
de trás dessa ressurreição? O que é que ele poderia aprender através da ressurreição de Cristo? E é isto que ele vai se aprofundar nas suas meditações, nas suas pesquisas e na sua relação que ele tem com Deus. E aí é onde que ele chega até aquele versículo que nós já conhecemos: conheci um homem, se no corpo ou fora dele não sei, mas que foi até o terceiro céu, e lá ele viu e ouviu coisas das quais eu não sou lícito falar neste momento. Certamente o apóstolo Paulo, então, ele alcançou o conhecimento do poder da ressurreição de Cristo. E nós vamos estudar na nossa simplicidade, porque você sabe que eu sou uma pessoa simples, e eu gosto de transmitir a palavra na maior da simplicidade, dentro da revelação que ela mesma traz para a sua edificação espiritual. Eu quero e desejo que você cresça neste conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer o poder de Deus, conhecer o poder da ressurreição de Cristo, é conhecer o mistério de uma vida triunfante e que jamais estará sujeita à morte novamente. Esta é a introdução. Conhecer o poder da ressurreição é conhecer o mistério de uma vida triunfante que jamais estará sujeita à morte novamente. Uau! Pois Cristo foi o primeiro. A Bíblia diz que ele é a primícia dos que morrem. Ele é o primeiro que ressuscitou para não morrer jamais. Oh, glória! Algumas outras pessoas já haviam ressuscitado antes. No Antigo Testamento nós lemos a história de um jovem que foi enterrado, e ele foi enterrado em cima dos ossos de um profeta, o profeta Eliseu. E ao momento que os ossos dele, que o corpo dele vem em contato com os ossos do corpo de Eliseu, ele volta à vida, ele ressuscita. O próprio Eliseu orara por um jovem, e aquele jovem ressuscitara. Também assim o fizera o profeta Elias. Na vida do mesmo Jesus, nós vemos algumas ressurreições que ele produziu através do seu grandioso poder. Ele ressuscitara o filho da viúva de Naim e também ressuscitara o seu grande amigo Lázaro. Mas agora nós estamos falando de um superior poder. O poder que agora vem para ressuscitar a Cristo é o poder que vai fazê-lo ressuscitar, porém para não morrer jamais. E existem umas lições muito importantes que nós temos que aprender aqui, porque este poder, ele está efetivo hoje na minha e na sua vida. Nós hoje estamos habitando com Cristo dentro da dimensão deste poder, do poder imbatível, do poder triunfante sobre a morte. O poder que é capaz de derrotar a morte uma vez por todas. E que poder é este? Qual é o alcance deste poder? Até onde você pode viver debaixo da autoridade desse poder? Bom, vamos lá ao estudo deste dia, aquilo que Deus tem revelado para nós. Vamos começar lendo aqui, olha, em Atos capítulo 13, versículo 34, na versão do O Livro, diz assim: porque Deus prometeu ressuscitá-lo para nunca mais morrer. Isto é afirmado nas Escrituras que dizem: realizarei a vosso favor todas as promessas sagradas e maravilhosas que garanti a Davi. Então isso aqui é um texto que vai em colaboração com o que nós acabamos de falar. Jesus Cristo, havia uma promessa sobre a vida dele, que ele seria ressuscitado para nunca mais morrer. E aqui agora nós vamos entrar então nesse segredo, no conhecimento, nesse mistério que existe, que é o poder da ressurreição de Cristo. Vejamos. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que quando Cristo foi ressurreto dentre os mortos, ele foi declarado Filho de Deus. Ainda que ele já houvera sido declarado Filho de Deus. Até o próprio Pedro dissera, quando Jesus questionara: o que é que diz um povo acerca de mim? E eles disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és até o próprio João Batista ressuscitado. Muitos têm muitas palavras acerca de quem tu possa ser. Mas Pedro diz, dentro da revelação do poder de Deus, ele respondeu:
mas nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eles já fizeram uma frase que realmente relatava a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, imediatamente, Jesus Cristo diz para ele: epa, isto não te revelou nem a carne e nem o sangue. Não há raciocínio humano que possa entender isto como uma prévia à minha ressurreição. Oh, meu Deus do céu! Porque ele ainda não havia manifestado o seu poder máximo. Por isso que alguns diziam: olha, tu podes ser Elias, porque dizia que Elias viria outra vez. E outros diziam: tu és um grande profeta, porque a maneira que ele agia, as coisas que ele fazia, eram ações de um grande profeta. Mas quando Pedro recebe a revelação que ele é o Filho de Deus, ele estava recebendo uma revelação antecipada da manifestação de Cristo após a sua ressurreição. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler na nova versão internacional, que diz assim: Romanos 1:4. E que mediante o Espírito de santidade, ele foi declarado Filho de Deus. Como? Com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo recebe agora a titularidade de Filho de Deus com poder. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho, já que nós somos filhos adotivos de Deus. Ele, como Filho único de geração, gerado por Deus, ele agora demonstra ser não somente filho, mas um filho com poder. Por quê? Porque a ressurreição mostrara que ele realmente era Deus. Por quê? Podia-se um profeta vencer muitas coisas, mas um profeta auto-ressuscitar-se, um profeta utilizar do seu próprio poder, do poder do Pai e do Consolador, para infligir sobre ele este poder ao ponto de levantá-lo dentre os mortos. E não somente isso, mas nós sabemos que quando Cristo ressuscitou, ressuscitaram muitos outros também naquele dia. Quando ele ressuscitou, ele havia ido até o inferno e havia levado os que estavam cativos no cativeiro, no seio de Abraão, agora para a presença do Pai lá no paraíso, no alto dos céus. Era um poder enorme o que estava sendo invocado. Por quê? Porque o poder que ressuscitou a Cristo Jesus é o mesmo poder que vai ressuscitar a mim e a você no dia do arrebatamento de Cristo Jesus. Se é que hajamos morrido. Se estivermos vivos, seremos apenas transformados. Mas todos aqueles que já nos antecederam, morrendo em Cristo Jesus, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo é o que será utilizado para ressuscitar a todos esses milhões de cristãos ao redor da terra. Por isso que a força do poder que fora utilizada aqui era a força máxima, porque era a força determinante de que ele era a primícia, mas haveriam os derradeiros, haveriam outros partícipes da mesma ressurreição dele. E por isso demonstra-se agora uma medida de poder diferente, uma medida de autoridade diferente, porque o poder e a autoridade que Jesus exercera até agora parecera ser de um grande profeta, parecera ser de um grande homem, parecia ser de um grande eloquente, mas agora, ao ressuscitar e mostrar-se vivo diante dos seus discípulos e mais de 500 irmãos de uma só vez, ele demonstra ser poderoso como Filho de Deus, que tem poder não somente sobre a vida, mas também sobre a morte. E você diz então, mas em que implica isto na minha vida? Por que isso chama tanto a atenção do apóstolo Paulo? Que ele considera isto
como algo que ele deve de esquadrinhar, como algo que ele deve de buscar no seu maior e profundo entendimento. O que é que leva ele a esta fome, a esta sede de conhecimento? É porque ele considera alguns fatores importantes. Ele diz: eu quero conhecer o poder da ressurreição e também o poder do sofrimento, porque não há ressurreição sem a participação de um sofrimento. E aqui é onde nós começamos, hein? É quando se considera perda todos os poderes da terra, é que se recebe o poder total que vem do alto. Somente após haver ressuscitado, é que Jesus agora diz lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, é-me dado todo o poder, me é dado toda a autoridade. Aonde? Nos céus e na terra, e é mais, e debaixo da terra. Eu agora, com o poder da ressurreição, sou dominador em poder, tanto no céu como na terra e debaixo da terra. No céu, porque lá me reconhece como filho unigênito do Pai. Na terra, porque agora eu tenho ressuscitado. E debaixo da terra, porque quando fui ao inferno, eu tomei posse da chave do inferno e da morte. Eu agora vou ser quem determinará quem vai para o inferno e quem vai morrer. O tempo e a estação. Porque eu tenho essas chaves nas minhas mãos. Mas para que Cristo alcançar este poder do alto, ele teve que abrir mão dos seus poderes terrenais. Cristo Jesus recebe o poder nos céus e na terra, debaixo da terra. E ele agora mostra que ele poderia ter tido a atuação do seu poder na terra. Poderia haver guardado este poder dentro dele e vindo abrir mão do poder eterno. Quando? Muitas vezes. Os discípulos queriam saber quando que ele ia tomar conta do reino, né? Quando ele ia tomar poder sobre Roma, quando o Império Romano iria cair, quando eles iriam destruir esse império que os aprisionava. Eles queriam ser outra vez um reino, um grande reino de Israel. Mas Jesus entendia que ele poderia até ser este rei, se ele o quisesse. Mas ele preferiu abrir mão deste poder e desta autoridade de ser rei sobre Israel naquele momento. Porque ao momento que ele ressuscitasse, ele estaria sendo glorificado e reconhecido nos céus e na terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo o sempre. Aleluia! Rei sobre todos os reis da terra. Mas se ele tivesse adquirido este poder, não houvesse abrido mão deste poder de rei na terra, ele não adquiriria o poder total na sua ressurreição. Está entendendo? Quando vieram para prender Jesus, novamente, vem Pedro e pá, corta a orelha de um soldado. Jesus disse: ei, eles não podem me matar, eu estou entregando a minha vida, ou seja, eu estou abrindo mão do que eu tenho, do que eu sou, do meu poder, eu estou abrindo mão de tudo isto. E eles não conseguiam entender. Ele falava: olha, se eu quisesse, eu pedia ao Pai que mandasse aqui uma legião aqui de anjos, olha, e acabar com esses soldados aqui, acabar com essa turma aqui. 6.000 anjos é anjo bastante para acabar com todos esses soldados que estão aqui. Mas essa não é a questão. Eu decidi abrir mão do que eu tenho, abrir mão do que eu sou, por um poder maior e superior, o qual eles não entendiam naquele momento. Quer ver? Ainda pendurado na cruz do madeiro, oh meu Deus, coroa de espinhos sobre a sua cabeça, pregos
sobre a sua mão, as duas mãos e sobre os seus pés. E agora uma lança que o transpassara no seu costado, no seu lado. E dizem para ele, se ver, olha, irmão, pega isso aqui porque foi o que Paulo pegou. Se verdadeiramente tu és filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e no processo, salva-nos também. Jesus, eu tenho poder para fazer isso. Realmente eu posso descer da cruz e salvar a mim mesmo. Mas para salvar a vocês, é preciso que eu continue pendurado nesta cruz. O poder que nós adquirimos terrenal, ele é um poder que somente vem usufruir dele quem? Nós mesmos. Mas o poder total que nós adquirimos pela ressurreição de Cristo é o poder que vem trazer o deleite e a graça de usufruir deles milhares de milhares e por que não dizer milhões de pessoas. Jesus Cristo sabia que ele tinha o poder, mas ele estava abrindo mão de tudo. E o apóstolo Paulo aqui, ele entende que existe um mistério nisto aqui. Ele diz, olha, eu quero abrir mão de tudo. Meu Deus, quando eu penso que eu sofri, eu não sofri nada. O meu mestre, na verdade, sofreu. Por quê? O que é que eu e você, como crentes, estamos abrindo mão hoje? Muitas vezes, por causa do Evangelho, a gente abre mão dos nossos pais. A gente abre mão de uma parentela que já não quer mais conviver conosco. Será que isso compara-se ao sofrimento de Jesus Cristo? Que teve ao seu próprio pai virando-lhe as costas, e ele chegou ao ponto de clamar e dizer, Elohim, Elohim, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Tu és o meu pai. Isto sim é um sofrimento. Nós aqui temos perdas e dizer, poxa vida, depois que eu comecei no avivamento, eu perdi o meu emprego, eu perdi meu carro, eu perdi minha casa, eu perdi o dinheiro, eu investi tanto no reino de Deus, parece que eu perdi tudo. Será que isso, o apóstolo Paulo está dizendo, será que isto é compatível, se compara ao sofrimento de Cristo? Cristo abriu mão, meus irmãos, do trono de glória no qual ele se assentava, da adoração contínua de anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciãos. Ele abriu mão do resplendor da sua glória, de tudo que envolve o céu dos céus. Isto sim é sofrimento. Para vir o quê? Para vir morar no meio de pecadores, para receber afrontas daqueles que eram seus, mas que o rejeitaram. Mas se ele não estivesse disposto em abrir mão de tudo que ele era e padecer esse sofrimento, ele não poderia ressuscitar com poder e hoje ser Senhor sobre todos eles. Quando é que você vai entender que o seu sofrimento não se compara em nada com o sofrimento de Jesus? Quando é que você vai entender que o preço que você está pagando por ser crente ou por ser da igreja do avivamento não se compara em nada ao preço que o nosso mestre, o rabino, pagou por nós? Quando é que você vai entender que se com ele sofremos, com ele também reinaremos? Quando você decide entender isto, que é necessário passar pela via dolorosa, o caminho do sofrimento, o caminho das perdas, é o caminho que nos leva ao triunfo, então você não vai entender o que é um triunfo, porque você nunca vai chegar ao triunfo. Eu conheço pessoas, eu conheço um grande mentor, um grande líder nosso, dentro deste avivamento,
que ele padeceu calúnias, afrontas, humilhações, mas ele dizia, isto em nada se compara aos sofrimentos de Cristo, conforme o apóstolo Paulo dizia. Sabe por quê? Você já foi cuspido na tua cara? Já cuspiram na tua cara? Já colocaram uma coroa em cima da tua cabeça? Já te pregaram em cima de uma cruz? Então fala sério. Nosso sofrimento não é nada. E este homem, qual conheço, ele se humilhou, foi humilhado por uma convenção, foi humilhado por uma denominação. Mas ele permaneceu firme, abrindo mão daquilo que era de si mesmo. E hoje, Deus o está exaltando com o poder da ressurreição, onde os maiores pregadores da nação americana vêm à casa dele, têm comunhão com ele e o reconhecem como líder no mundo espiritual. Você quer ser grandes coisas? Você quer chegar lá? Mas você não quer padecer, você não quer pagar o preço? Não existe caminho de sucesso se não passamos pelo caminho da cruz. Não há como chegar à vitória sem antes passar pela escória. Este é o poder da ressurreição. Se você aprende a morrer, você vai viver eternamente na autoridade e no poder de nosso Deus. Segunda lição, é somente na rendição completa é que morremos e ressuscitamos, sem a possibilidade de voltar a morrer, pois nós ressuscitamos em uma nova dimensão, sem conotação alguma da velha criatura. Romanos 6, versículo 9 diz assim: Cristo ressuscitou dos mortos e não pode morrer outra vez, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia! Será que você consegue ressuscitar assim em Cristo? Será que você consegue viver debaixo desse poder? O apóstolo Paulo descobriu que esse poder, ele podia estar infiltrado em nós. Ele disse, olha, se eu sou participante, se eu sou partícipe dos sofrimentos de Cristo, eu também posso ser partícipe da sua ressurreição. E como é que isso acontece? Quando você aprende a morrer nas suas próprias vontades, no seu próprio querer, no seu próprio entendimento, nas suas próprias razões, você morre para si mesmo. Então, oh, aleluia, você entra em uma nova dimensão de vida. Aleluia! Uma vida que vai te levar a viver fora da conotação de corrupção. Já você não viverá debaixo da corrupção da carne. Já você não viverá mais debaixo da corrupção do mundo. Já você não viverá mais debaixo dos espinhos da carne. Você não viverá mais debaixo da vontade da carne. Porque cada vez que nós vivemos debaixo da vontade da carne, é que nós precisamos morrer. Mas quando nós ressuscitamos dentro da ressurreição, dentro do poder da ressurreição de Cristo, nós vivemos dentro da novidade de Cristo. E na novidade de Cristo, a carne não tem mais o seu poder. Por exemplo, Jesus comeu depois de ressuscitar. Porém, aquela comida entrava e se desfazia. A carne já não dominava mais sobre aquela comida. Jesus, como homem, antes de ressuscitar, ele caminhava de um lugar para o outro. Mas, como ressuscitado, ele atravessava as paredes e as portas fechadas. Para ele isso não era problema. Por quê? Ele já não estava mais dentro de um corpo corruptível, mais bem. Quando você aprender a morrer para si mesmo, dentro de todas as suas vontades carnais e naturais, mas apóstolo, o senhor está falando de algo que é muito difícil. É difícil mesmo, meu amigo, eu sei que é difícil, porque é algo que eu tenho que viver todos os dias também. Mas olha o que eu disse, algo que eu tenho que viver todos os dias. Você não pode querer morrer enquanto está vivo nesta vida, uma só vez, e pensar que tudo está resolvido. Todos os dias, ao amanhecer, você precisa morrer.
para assim poder viver o poder da ressurreição de Cristo. Este poder que é capaz de te levar a uma nova dimensão. A dimensão de poder chegar a lugares que você jamais chegaria através do seu raciocínio humano. A dimensão de poder alcançar regiões celestiais que jamais você alcançaria dentro da conotação humana. A dimensão de você poder até atravessar lugares neste nosso planeta, nesta nossa terra, que você não seria capaz de atravessar se não fosse pelo poder da ressurreição. Em espírito, Deus tem me levado a muitos lugares do mundo, que eu ainda não fui na carne, mas eu já estive lá no espírito. Como é que se faz isso? Através do poder da ressurreição de Cristo Jesus. Foi assim que Filipe também fora transladado. Já não se achou mais lá em Azoto. Estava lá, batizando no meio do deserto. O eunuco, de repente, quando termina, se achou em Azoto, já não estava mais no meio do deserto. Que coisa é essa? O que é isso? Que poder é este? Este é o poder da ressurreição de Cristo. Onde o seu corpo, a sua carne, já não é mais quem domina. Quem domina é o seu espírito. É o espírito sobre a matéria e não a matéria sobre o espírito. Será que você está pronto para viver uma dimensão de vida como essa? Ou será que você passa 2, 3 horas sem comer e a sua matéria fala mais forte do que o espírito? Ou jejuar, eu não consigo jejuar, uma dor no estômago, cafeína. Que isso? Você tem o poder da ressurreição de Cristo na sua vida. Você é capaz, você tem autoridade de viver uma maior e tremenda dimensão de vida, porque é o que Cristo nos garantiu através da sua própria ressurreição. Por último, é o poder de uma nova posição eterna. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 21, diz assim, vou ler na versão do livro, uma versão portuguesa. E mais ainda, para se darem conta do ilimitado poder que Ele dispõe a nosso favor, nós os que cremos em resultado da ação dessa força divina que nos transformou, esse poder glorioso foi também o que ressuscitou Cristo, levantando-o de entre os mortos e pondo à direita de Deus e acima de todo o poder, de toda autoridade que possa existir. O nome de Jesus ultrapassa em autoridade não só os que dominam neste mundo atual, mas como no mundo que há de vir. Que tal essa posição? Cristo, ao ressuscitar, recebeu o poder de uma nova posição eterna. Existem pelo menos 3 partes nessa posição. Primeiro, a posição dele eterna agora é à direita do Pai. Ele não precisa mais sair da direita do Pai. Ele continuamente está à destra do Pai. Ele aparece entre nós, aparece. Como? Em forma teofânica. O anjo do Senhor que se manifesta ainda nos dias atuais. Porque a posição eterna dele o elevou à destra do Pai, ao lado direito do Pai. Ele é a mão, o braço direito do Pai. E isto ninguém pode tirar dele. Uau! E o problema que eu e você não conseguimos entender é que Ele nos capacitou com este poder. Que quando nós absorvemos a sua morte e o poder da sua ressurreição, nós podemos viver nessa dimensão. Porque ainda que nós estamos na terra, o apóstolo Paulo diz, nós já estamos agora reinando com Cristo nas regiões, aonde? Celestiais. Nas regiões o quê? Celestiais. Cristo tem o melhor para mim, Cristo tem o melhor para você. Basta que eu e você assumamos esta posição eterna que vem através do poder da sua ressurreição. A Bíblia diz que ele também foi posto acima de todo e qualquer poder, chefe, autoridade que haja na terra, qualquer governo que existe na terra, não somente agora, no mundo atual, mas no mundo que há de vir. Não vai aparecer jamais um rei que seja maior do que o rei Jesus. Não vai aparecer maior governo do que o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o chefe dos chefes. Ele é o maioral. E ele sozinho é a maioria também. Oh, aleluia!
E Deus transmite este poder da sua ressurreição para nós. Você não tem razão para viver cabisbaixo, debaixo das autoridades satânicas, demoníacas, as forças do mal. Você não tem necessidade de viver debaixo das opressões governamentais, de tantas opressões que existem na face da terra. Você é superior a tudo isso. Você tem em você o poder da ressurreição de Cristo, que te eleva acima de tudo isso. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou gritar: ei, meu Cristo é governador de tudo e bate. Não! Isso você toma posse através do poder da oração, da entrega total a Deus, e diz: Deus, eu sou teu filho, eu estou reinando já com Cristo nas regiões celestiais, me posiciona então nesta terra, na posição que Cristo está nessa terra hoje, Deus. E Deus se encarrega de te colocar no coração da terra, de te colocar no lugar em que você, como filho dele, merece, precisa e deve de estar. Finalmente, a Bíblia diz que ele recebeu um nome que ultrapassa em autoridade não somente os que dominam o mundo atual. Quando nós falamos de nome, nós estamos falando de autoridade. O nome de uma pessoa declara a autoridade que ela tem, declara a força, o domínio que essa pessoa tem. E o nome de Jesus, ele tem poder lá em cima, tem poder aqui na terra e tem poder debaixo da terra. O nome de Jesus Cristo é venerado nos céus, é adorado na terra e é temido no inferno. Se você falar para qualquer demônio, para qualquer daqueles bichos que moram lá embaixo, o nome que é sobre todos os nomes, eles respeitam, eles creem neste nome, eles fogem deste nome, porque eles conhecem a autoridade que esse nome tem, o nome de Jesus. Aqui na terra, ele é e deve de ser sempre adorado, porque este é o nome que concede salvação, perdão, libertação, transformação completa para a sua e para a minha vida. E lá no céu, ele é venerado para todo sempre. Santificado seja o teu nome para sempre. Essa é a posição que Jesus quer te dar. Jesus quer te dar um novo nome. Jesus quer te dar uma nova identidade. Uma identidade que signifique autoridade. A identidade do cristão e do crente dentro do avivamento deve ser essa identidade de alguém que tem autoridade. Eu gostaria que você abraçasse isso, meu irmão e minha irmã, e dentro desta fé, desta coragem, vamos agir dentro do reino de Deus, tomando posse de tudo aquilo que Deus reservou para mim e para você nesta vida. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço pelo mistério que existe no poder da ressurreição, que agora estamos apenas começando a desvendar e que o faremos diante das próximas semanas. Eu te peço, meu Pai, que tu possas abrir o verbo para nós, para que possamos chegar a uma compreensão perfeita, completa, de tudo aquilo que precisamos aprender e possamos viver dentro do poder da ressurreição de Cristo, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado por haver estado conosco. Espero você para a próxima semana, no próximo culto da visão, para maior edificação em Cristo Jesus. Não deixe de orar por nós, já que sempre estamos orando por você. Deus te abençoe. Ressuscitado dentre os